No coração do norte da Itália está escondido um fenômeno, Veneza, uma cidade que parece suspensa sobre a água, sem estradas, sem carros, com canais no lugar de ruas. Mas ainda mais surpreendente é outra coisa. Toda essa cidade literalmente se apoia em uma floresta. Milhares de estacas de madeira milenares cravadas no fundo da lagoa há muitos séculos. Como isso é possível? Por que de longe parece que as casas flutuam sobre a água? Isso não é uma ilusão arquitetônica, é um milagre de engenharia da Idade Média, que ainda vive e respira até hoje. Para quem ouve isso pela primeira vez, é difícil acreditar como a madeira pode sustentar enormes palácios, igrejas e praças de pedra e tijolo. Mais de 1000 anos atrás, os construtores começaram a cravar troncos a vários metros de profundidade no lodo e no solo macio da lagoa. Essas estacas, estando constantemente na água, ficam protegidas do oxigênio e dos micróbios, por isso não apodrecem. A madeira de fato tornou-se mais dura do que era originalmente e toda a cidade cresceu sobre essas antigas fundações. Mas por que isso não é feito hoje em dia? Porque quase ninguém conhece esse segredo. Como isso não se destruiu ao longo de todos esses séculos? E para responder, é preciso descer até debaixo d'água, até as raízes desta cidade-árvore. Sob as ruas de Veneza existe uma floresta invisível. Milhões de estacas de madeira descem até o fundo, criando uma fundação que dificilmente irá rachar tão cedo. As primeiras estacas foram colocadas ainda na época da fundação da cidade, no início da Idade Média, quando as pessoas fugiam das invasões bárbaras e buscavam refúgio nas ilhotas pantanosas da lagoa. Cada tronco era cuidadosamente selecionado. Com mais frequência usavam carvalho, larício, amieiro e avelã. A madeira vinha das florestas do norte da Itália e do Adriático. Os troncos eram cravados verticalmente até atingirem uma camada dura ou lodo compacto. Ali, eles permaneciam imóveis, como raízes de uma árvore subaquática. Por que essas estacas ainda permanecem firmes até hoje? O segredo está no ambiente anaeróbico sob a água. Sem oxigênio, os micro-organismos não destroem a madeira. Durante séculos, elas permanecem praticamente eternas. Além disso, sob a camada de água, eles amortecem oscilações, distribuem a carga, absorvem a vibração das ondas e o movimento das embarcações. No final, essa floresta sob os palácios venezianos funciona como um único mecanismo. Ao mesmo tempo, as estacas não ficam isoladas. Entre elas, eram colocadas vigas e tábuas de madeira, criando um piso bruto. Sobre esse piso era colocada uma camada densa de argila, depois lajes de pedra, tijolos, paredes. Assim, a madeira coroava a base de toda a cidade. Poderia-se esperar que os pilares de madeira apodrecessem, as pedras se deslocassem, as casas rachassem, mas nada disso aconteceu. Por quê? A resposta está na combinação de geologia, hidrodinâmica e cuidado humano. Antes de tudo, a lagoa é um ambiente frágil, mas estável. O movimento das ondas e das marés é moderado. A água é protegida das ondas fortes pelo mar aberto. A água mantém o solo e impede que ele seque, o que ajuda as estacas a permanecerem úmidas. Além disso, as camadas de areia e lodo ao redor das estacas foram se compactando gradualmente. A cada ano, as cargas seguiam seu curso, criando uma estrutura estável. Com o tempo, os moradores periodicamente reforçavam a fundação, adicionavam lodo, colocavam camadas de lastro, reparavam as bases dos edifícios. Os arquitetos controlavam o peso das construções, evitando erguer edifícios muito massivos sobre áreas frágeis. Reformas posteriores incluíram injeções de argamassa de cimento na fundação, reforço das linhas costeiras e construção de muros de contenção. Outro ponto: a água da lagoa não é água do mar agressiva. Em Veneza misturam-se fluxos de água doce e águas salgadas do Adriático, o que reduz o efeito corrosivo. Além disso, a própria arquitetura dos edifícios urbanos leva em conta a acomodação do solo. As paredes e fundações eram projetadas considerando micromovimentos com juntas capazes de se adaptar. Portanto, a resposta é: a cidade se mantém graças à harmonia entre a natureza e o esforço humano. Uma floresta subaquática, um ambiente suave, cuidado e manutenção constante. Mas isso não é tudo. A seguir, vamos revelar como tudo começou e por que isso é possível. Para entender como Veneza surgiu, é preciso voltar aos dias sombrios da queda do Império Romano do Ocidente. No século V, as invasões bárbaras assolavam o norte da Itália. As cidades desmoronavam, o governo caía, refugiados buscavam abrigo. Então, parte da população recuou para os pântanos e lagoas, lugares considerados intransponíveis. Nas ilhotas áridas entre os pântanos, eles começaram a construir os primeiros assentamentos, casinhas de madeira, píeres, pequenas igrejas. Essas ilhotas, a princípio, pareciam sem perspectivas, lodo, lama, água sob os pés, mas eram justamente elas que ofereciam proteção. O inimigo não conseguia atravessar a água, não era possível atacar rapidamente. Aos poucos, os assentamentos foram se fortalecendo, conectando-se entre si por pontes e passarelas. Por volta dos séculos X e IX, a lagoa já havia tomado a forma de uma cidade. Os habitantes não apenas sobreviviam, eles construíam templos, canais, armazéns.
O ponto-chave, eles não tentaram erguer imediatamente grandes edifícios de pedra, tudo acontecia em etapas. Primeiro, estruturas leves de madeira, depois o reforço do calçamento e uma transição gradual para materiais mais pesados. Isso permitiu que o sistema se adaptasse gradualmente. E então, a cidade, nascida da fuga, transformou-se na principal república marítima, centro cultural e comercial do Mediterrâneo. Quando a estrutura de madeira cresceu e se fortaleceu, os habitantes passaram a revestir e proteger os edifícios da água e do vento. A pedra tornou-se o elemento-chave. O calcário ístreo, especialmente, é muito conveniente nesse ambiente, denso, resistente ao sal e à erosão. Sobre as estacas eram colocadas grossas lajes, tijolos e as fachadas eram revestidas de pedra, o que conferia resistência e impermeabilidade. Uma particularidade: a junção entre a pedra e a madeira levava em conta a mobilidade. Os blocos de pedra eram colocados sobre bases flutuantes que suavizavam levemente o impacto das ondas. As paredes de tijolos eram projetadas com juntas de compensação para que não surgissem rachaduras durante micromovimentos. As camadas internas utilizavam uma mistura de areia e cal para garantir a drenagem e o fácil deslocamento da umidade. Além disso, os telhados e fachadas eram frequentemente equipados com sistemas de escoamento para que a água não se acumulasse nas bases. A drenagem interna dos edifícios direcionava a água da chuva para canais ou calhas especiais. Dessa forma, a água não penetrava no interior nem danificava a fundação. Com o tempo, os arquitetos passaram a adicionar muros de contenção, reforçar as margens da lagoa e ampliar as bordas. Os cais de pedra, reforçados com quebra-mares, protegem contra as ondas e as marés. Aos poucos, a cidade tornou-se uma harmonia entre madeira e pedra, entre a flexibilidade da natureza e a rigidez da arquitetura. Viver em uma ilha cercada de água salgada significa enfrentar um dos principais desafios: de onde obter água potável? Na antiga Veneza não havia sistema de abastecimento de água nem transporte de água do continente. Tudo o que os habitantes podiam usar era a água da chuva. Mas como armazená-la e torná-la própria para o consumo? A resposta é um sistema genial de cisternas enterradas sob as praças. O princípio é simples e confiável. No solo era colocada uma espessa camada de argila que não deixava a umidade passar. Por cima, era adicionado um filtro de areia e cascalho. A superfície da praça era construída de forma que a água da chuva escorresse para pequenos orifícios. Esses orifícios levavam para dentro da cisterna. A areia filtrava a sujeira e sob a argila acumulava-se água limpa. Assim, cada pátio, praça ou igreja tinha seu próprio poço oculto. No total, havia cerca de 600 desses poços em Veneza. Elas serviram como reserva urbana de água potável durante séculos. Mesmo em tempos de cerco ou seca, esses estoques salvavam os habitantes. E embora hoje a água venha de forma centralizada do continente, muitas das antigas cisternas ainda permanecem, embora apenas como elementos decorativos. Elas podem ser vistas diretamente nas praças, construções arredondadas de pedra que um dia foram vitais. Até mesmo a água potável em Veneza é resultado de uma abordagem de engenharia complexa. Mas para onde vão as águas residuais? A resposta surpreende tanto quanto o sistema de água potável. Nas cidades, normalmente não se vê para onde vai a água das pias, chuveiros e vasos sanitários, mas em Veneza é diferente. Aqui, a maior parte do esgoto vai diretamente para os canais. Parece absurdo, mas não é brincadeira. Desde a Idade Média, funcionava aqui um sistema de canais subterrâneos chamados gotolitos. São túneis estreitos de pedra sob as ruas, que coletavam as águas residuais e as levavam diretamente para a água. Por quê? Porque instalar um sistema clássico de esgoto em um solo instável e úmido era praticamente impossível. Em vez disso, a cidade dependia das marés, que 2 vezes por dia lavavam os canais, levando a poluição embora. Em parte, isso realmente funcionava, especialmente quando havia mais água e menos pessoas. Mas hoje, com o nível atual de poluição e o turismo em massa, o sistema já não dá conta. No verão, com o calor e o nível baixo da água, sente-se o cheiro em algumas áreas. Algumas casas já estão equipadas com fossas sépticas e reservatórios que são esvaziados manualmente, mas a maioria ainda despeja o esgoto diretamente nos canais. Essa abordagem gera debates ambientais e preocupações com a saúde. No entanto, foi assim que Veneza existiu durante séculos. Mas como é então a vida cotidiana sobre a água, se até mesmo o esgoto passa sob nossos pés? Em Veneza não há carros, ônibus nem as estradas convencionais. Todos os deslocamentos são feitos pela água ou a pé. O principal meio de transporte são barcos, lanchas e o vaporeto, ônibus aquáticos que circulam pelos principais canais em horários programados. Há paradas, rotas, até bilhetes e assinaturas como no transporte público convencional. É possível se locomover pela cidade apenas de 2 maneiras, por pontes ou pelos canais. Ao todo, há mais de 400 pontes e quase 200 canais aqui.
Algumas conectam bairros, outras servem como limites de quarteirões. Os estacionamentos de barcos são os cais. E os táxis são barcos particulares a motor, que podem ser chamados por telefone. Há até ambulâncias e barcos de bombeiros totalmente adaptados à vida na água. O transporte de carga é feito por barcaças planas. Nelas são entregues alimentos, móveis, materiais de construção e até lixo. Cada serviço tem seus próprios barcos, polícia, ambulância, serviço de abastecimento de água. Veneza vive segundo suas próprias regras. Os turistas muitas vezes preferem passeios a pé, pois assim é possível sentir melhor a atmosfera da cidade. Mas para os moradores locais, a água é tanto estrada quanto calçada. É justamente nessa vida cotidiana que está a principal característica de Veneza. Agora imagine, você é um estudante que mora aqui. Como chegar à universidade? Sim, Veneza tem uma universidade, uma das mais antigas da Itália, e ela, como tudo o mais, fica bem acima da água. Para os estudantes, isso significa toda manhã, ou a pé pelas pontes, ou de vaporeto, que circula conforme o horário como um ônibus. Se você se atrasar, tem que esperar o próximo. As aulas acontecem em prédios com vista para os canais e o deslocamento entre os departamentos muitas vezes leva mais tempo do que as próprias aulas. Existem dormitórios estudantis na cidade, mas são poucos e muitos alugam apartamentos. O aluguel é caro, especialmente no centro turístico, por isso muitos estudantes moram no bairro de Mestre, no continente, e vão de trem ou ônibus. É mais rápido do que parece. A Ponte da Liberdade conecta a ilha ao continente e o trajeto leva cerca de 20 minutos. A vida de estudante aqui é uma adaptação constante à água. Até mesmo tarefas banais, como ir ao supermercado, podem se transformar em um desafio logístico, mas em compensação, eles têm a oportunidade única de estudar em uma cidade-museu. Almoçar com vista para o canal, seminário em um prédio do século XV, bibliotecas em palácios, tudo isso é realidade. Até mesmo a educação aqui tem uma especificidade ligada à água, mas vale a pena se apegar tanto a esta cidade se ela está literalmente afundando? Isso não é uma metáfora poética, é um fato científico. Veneza está afundando lenta, mas seguramente. O nível da água na lagoa está subindo enquanto o solo, ao contrário, está afundando gradualmente, em média 1 milímetro por ano. Pode parecer insignificante, mas ao longo de um século, isso já são quase 10 centímetros. A elevação do nível do mar está relacionada ao aquecimento global e ao derretimento das geleiras. Além disso, a atividade humana no século XX acelerou o processo. A extração de águas subterrâneas, a perfuração de poços, o aumento do peso dos edifícios, todos esses fatores afetaram a estabilidade. Especialmente perigosas são as marés altas, conhecidas como aqua alta. São períodos em que o nível da água sobe acima do normal e inunda ruas, praças e os primeiros andares dos edifícios. Nesses dias, a cidade se transforma em um reflexo da água. Os moradores locais já se acostumaram. Calçam botas, montam passarelas. Mas a longo prazo, Veneza enfrenta um perigo sério. Se o nível do mar continuar a subir, as medidas atuais podem não ser suficientes. E é exatamente por isso que as autoridades lançaram o projeto MOSE, um sistema de proteção em grande escala que deve salvar a cidade da água. Mas como funciona esse escudo? Para proteger Veneza da água alta, as autoridades italianas lançaram um dos projetos de engenharia mais caros da Europa, o MOSE. O nome é uma sigla em italiano, mas soa como Moisés, o que é simbólico. O objetivo do projeto é separar as águas, como na história bíblica. Na prática, funciona assim. Enormes portões de aço foram instalados no fundo da lagoa, que se erguem durante períodos de marés especialmente altas e bloqueiam a entrada de água na cidade. Ao todo, existem 88 dessas barreiras. Elas estão posicionadas em 3 pontos de entrada do Adriático para a Lagoa de Veneza. Quando a água atinge um nível crítico, os portões são preenchidos com ar e se erguem formando uma parede. Quando o nível da água se normaliza, eles descem. A ideia foi proposta ainda nos anos 70, as obras começaram no início dos anos 2000. A conclusão estava planejada para 10 anos, mas o projeto se prolongou devido a problemas técnicos, escândalos de corrupção e protestos. Somente no século XXI, o sistema começou a operar em modo de teste. Os primeiros testes foram bem-sucedidos. Durante uma maré especialmente forte em 2020, o MOSE conseguiu evitar a inundação do centro da cidade. Mas o projeto continua caro para operar e não é perfeito. Alguns especialistas duvidam de quanto tempo ele conseguirá conter as forças da natureza, caso o clima continue mudando. Este escudo é uma solução temporária. A questão é quem e como viverá nesta cidade no futuro, e os moradores locais estão prontos para aceitar as mudanças? Veneza está perdendo habitantes a cada década que passa. Em meados do século XX, cerca de 120 mil pessoas viviam aqui. Hoje, pouco mais de 50 mil. As razões são óbvias. Primeiro, os altos preços dos imóveis.
Os proprietários preferem alugar apartamentos para turistas por meio de plataformas de curto prazo do que morar neles. Em segundo lugar, os inconvenientes do cotidiano: água, ausência de carros, inundações sazonais. E por fim, a falta de empregos, exceto no setor de serviços. A cidade está se tornando um palco para turistas e não um lugar para se viver. As lojas estão se transformando em lojas de souvenirs, os cafés em cenários para fotos. Algumas ruas, na alta temporada, são impossíveis de atravessar sem multidões. Os moradores se cansam do barulho, da aglomeração e dos altos preços, e os jovens simplesmente vão embora. É especialmente difícil para as famílias jovens. Existem creches e escolas, mas é difícil chegar até elas. Pais com carrinhos de bebê são obrigados a atravessar pontes com dezenas de degraus. As instituições médicas e sociais muitas vezes ficam no continente. Muitos especialistas alertam: se a tendência continuar, Veneza pode se transformar em um museu a céu aberto. Bela, mas morta. Uma cidade onde à noite as luzes das janelas se apagam, onde as casas são alugadas por semanas, mas não habitadas por anos. Esse desafio não é apenas um problema local, é um sinal para o mundo inteiro. O que acontece com uma cidade quando o fluxo turístico supera a vida cotidiana? Mas talvez Veneza ainda nos dê uma resposta? Veneza é mais do que uma cidade. É uma lição viva. Um livro escrito sobre a água e a madeira. Ela mostra como o ser humano pode viver num ambiente mais instável, apoiando-se não na força, mas na flexibilidade. Aqui, durante séculos, construíram não contra a natureza, mas junto com ela. Não arrancaram a terra, mas se adaptaram à lagoa instável, ouviram a água, respeitaram sua força. A cidade ensinou milhões. A arquitetura? Não são apenas fachadas, é sustentabilidade, é interação, é o entendimento de que toda intervenção no ambiente deve ser consciente. Hoje, quando o clima está mudando, o nível da água está subindo e as cidades enfrentam inundações, a experiência de Veneza se torna especialmente relevante. Sim, Veneza, você é frágil. Sim, ela é vulnerável. Mas é justamente aí que reside sua força. Ela sobrevive, apesar da pressão, do desgaste dos materiais, da erosão, da saída da população. Cada uma de suas pedras, cada estaca diz: nós resistimos. E é exatamente por isso que milhões a amam. Pode-se discutir sobre o futuro da cidade, pode-se criticar ou admirar, mas uma coisa é certa: se Veneza desaparecer, isso será uma perda não só para a Itália, mas para toda a civilização. Porque Veneza é um lembrete de que mesmo em um pântano é possível construir algo eterno. E talvez essa seja a principal resposta para a pergunta que fizemos no início: como essa cidade ainda se mantém sobre a água depois de 1000 anos? Porque ela foi criada com inteligência e construída com amor.